Reminiscências de um especulador financeiro. Apresentação. Reminiscências de um especulador financeiro é um clássico, publicado pela primeira vez em 1923. Nas 7 décadas seguintes tem estado sempre na lista dos livros mais vendidos na área de mercado de ações. É interessante destacar que livros do mercado de títulos apresentam uma elevada taxa de obsolescência. Entretanto, a presente obra quebra a regra. Evidentemente, nos últimos 61 anos, o mercado de títulos teve uma evolução considerável. Entretanto, o livro é extremamente atual na sua descrição do comportamento dos investidores. Ou seja, apesar da evolução do mercado, o elemento humano tem algumas características que permanecem as mesmas. O livro é a narração da vida de Leslie Livermore. Ed Lefebvre é um pseudônimo. Ele começou sua vida profissional como contínuo, repassando cotações, numa corretora e tornou-se um especulador bem-sucedido no mercado americano. O estilo do livro, que originalmente foi publicado no Saturday Evening Post, é coloquial e cheio de dicas sobre o comportamento adotado em determinadas situações. Por exemplo, existem poucos erros maiores que querer fazer preço médio para reverter um prejuízo. Sempre que há perspectiva de perda, venda, e de alta, compre. Um especulador experiente desfrutará a leitura do livro identificando situações semelhantes, ocorridas em outro país e mais de meio século depois. Os não iniciados apreciarão uma introdução muito rica a um mundo fascinante. Roberto Luiz Troster. Capítulo 1. Comecei a trabalhar assim que saí da escola ginasial. Consegui um emprego como aprendiz numa corretora de valores, operando quadro de cotações. Eu era rápido com números. Na escola, cursei 3 anos de aritmética em apenas um. Eu era particularmente bom em fazer contas de cabeça. Como funcionário da corretora, eu anotava os números num grande quadro que havia na sala destinada aos investidores. Um deles geralmente sentava-se ao lado da máquina impressora, que recebia constantemente as últimas cotações e gritava os preços. Mas ninguém era rápido como eu. Sempre tive boa memória para números. Havia outros empregados no escritório. Logicamente fiz amigos. Mas o trabalho que eu realizava, especialmente quando o mercado estava movimentado, mantinha-me ocupado às 10 da manhã às 3 da tarde. De modo que raramente tinha tempo para conversas. De qualquer jeito, eu não dava importância para isso durante o horário de serviço. A ocupação com o mercado não me impedia de pensar sobre o trabalho. Aquelas cotações não representavam preços para mim, alguns dólares por ação. Elas eram números. Logicamente queriam dizer algo. Estavam sempre mudando. E isso era a única coisa pela qual eu me interessava, as mudanças. Por que elas se modificavam? Eu não sabia. E não ligava. Não pensava sobre isso. Simplesmente via que mudavam. Este era o único assunto sobre o qual eu pensava durante 5 horas diárias e 2 aos sábados. As cotações estavam sempre mudando. Esta foi a maneira pela qual eu me interessei pelo comportamento dos preços das ações. Tinha ótima memória para números. Eu podia lembrar em detalhes como as cotações haviam se comportado no dia anterior, antes de subirem ou descerem. Minha facilidade em fazer contas de cabeça veio a calhar. Notei que nos avanços, assim como nos declínios, os preços das ações mostravam certos padrões, por assim dizer. Havia uma infinidade de casos que mostravam semelhanças e estes foram os antecedentes que me guiaram. Tinha apenas 14 anos, mas após ter feito centenas de observações, comecei a testar sua precisão, comparando o comportamento das ações em determinado dia com os dias passados. Pouco tempo depois eu já previa o comportamento dos preços. Meu único parâmetro, como já disse, eram suas performances passadas. Trazia em minha cabeça todos os pormenores. Eu aguardava os preços das ações para entrar em forma, daí eu os registrava. Você sabe o que eu quero dizer. Você pode perceber, por exemplo, quando comprar é apenas um pouco melhor que vender. Uma batalha acontece no mercado de ações e a fita produzida pela máquina impressora é seu telescópio. Você pode depender dela por 7 vezes, em 10 casos.
Uma outra lição que aprendi logo é que não há nada de novo em Wall Street. Nem poderia haver, já que a especulação é tão antiga quanto as montanhas. O que quer no mercado de ações hoje já aconteceu antes e acontecerá novamente no futuro. Nunca me esqueci disso. Acredito que realmente possa me lembrar quando e como um determinado fato aconteceu. Esta é minha maneira de capitalizar a experiência. Tornei-me tão interessado neste jogo e tão ansioso por antecipar subidas e descidas nos preços das ações que comprei um pequeno caderno. Nele, anotava minhas observações. Não eram registros de transações imaginárias. Como aquelas tantas pessoas fazem somente para ganhar ou perder milhões de dólares. Sem na verdade tornar-se milionário ou ir à bancarrota. Melhor falando, era um tipo de registro de meus sucessos e fracasso na determinação dos prováveis movimentos de preços nos quais eu interessado. Verificando minhas previsões estavam exatas. Digamos que após estudar cada flutuação do dia no preço de uma ação, eu pudesse concluir que ela estava se comportando como sempre fazia, antes de cair 8 ou 10 pontos. Bem, eu poderia anotar a ação e o preço na segunda-feira. E lembrando-me dos comportamentos passados, escreveria o que deveria acontecer com os preços na terça e na quarta. Posteriormente iria conferir com as reais cotações impressas na fita. Foi assim que comecei a interessar-me pelas cotações transcritas na fita. As flutuações estavam inicialmente associadas em minha cabeça a movimentos ascendentes e descendentes. Logicamente existe sempre uma razão para estas flutuações, mas a fita não as relacionava com os motivos. Não entrava nas explicações. Eu não perguntava as razões quando tinha 14 anos, e não o faço agora que tenho 40. As causas do comportamento de uma ação hoje podem vir ser conhecidas apenas em 2 ou 3 dias. Ou semanas, ou meses. Mas, que diferença faz? Seu problema agora, não amanhã. O motivo pode esperar. Mas no mercado é preciso agir rapidamente, ou então ficar de fora. Vejo isso acontecer muitas vezes. Você deve lembrar-se que as ações da Hollow Tube desceram 3 pontos outro dia, enquanto o resto do mercado se revigorava nitidamente. Este era o fato. Na segunda-feira seguinte, o mercado constatou que os diretores decidiram não pagar dividendos. Esta era a razão. Eles sabiam que o fariam, ainda que não tinham vendido as ações. De qualquer forma não as compraram. Não houve compras internas, não havia razão para que os preços não caíssem. Mantive meu pequeno caderno anotações por 6 meses. Ao invés de ir para casa no momento em que terminava meu trabalho, eu anotava os números que me interessavam e estudava as mudanças. Sempre buscando repetições e semelhanças nos comportamentos, aprendendo a ler a fita com as cotações impressas. Apesar de não estar ciente de sua importância naquele momento. Um dia, um dos outros garotos da corretora, mais velho do que eu, aproximou-se enquanto comia meu lanche e perguntou-me em segredo se tinha algum dinheiro. Por que você quer saber? Eu disse. Bem, ele falou, tenho um palpite excelente para as ações da Burlingame. Vou tentar esta jogada se conseguir alguém para entrar no negócio comigo. O que você quer dizer com tentar essa jogada? Perguntei. Para mim, as únicas pessoas que tinham ou poderiam dar palpites eram os clientes. Investidores com muito dinheiro. Porque custava centenas, até milhares de dólares entrar naquele jogo. Era como possuir uma carruagem com um cocheiro que usasse um chapéu de seda. Quero dizer entrar na jogada, ele disse. Quanto você tem? Quanto você precisa? Bem, posso negociar com 5 ações depositando 5 dólares. Como você vai fazer isso? Vou comprar todas as ações da Burlington que a Book Shop permita. Com o dinheiro que eu lhes dê como margem, ele falou. Vai subir na certa. Será como colher dinheiro. Vamos dobrar nosso capital num piscar de olhos. Espere um momento, eu lhe disse, e puxei meu pequeno caderno de informações. Não estava interessado em dobrar meu dinheiro, mas na sua afirmativa de que a Burlington ia subir. Se realmente ia, meu caderno deveria mostrá-lo. Consultei minhas anotações. Com certeza, Burlington, de acordo com meus cálculos.
Estava se comportando como normalmente fazia quando ia subir. Eu nunca tinha comprado ou vendido nada em minha vida, nem arriscado com os outros colegas de trabalho. Mas tudo em que eu podia pesar era na grande chance de testar a precisão do meu trabalho. Do meu passatempo predileto. Vislumbrei naquele momento que, se minhas previsões não funcionassem na prática, não haveria nada na teoria que pudesse interessar a alguém. Assim, dei a ele todo o dinheiro que possuía. E com os recursos que conseguimos reunir, ele foi a uma das bookshops mais próximas e comprou ações da Burlington. Passados 2 dias vendemos. Realizei um lucro de $3,12. Após este primeiro negócio, comecei a especular por minha própria conta nas bookshops. Ia até uma delas no meu horário de almoço e comprava ou vendia, o que nunca fez nenhuma diferença para mim. Estava jogando com meu sistema, e não com ações favoritas ou rumores do mercado. Tudo o que eu sabia era a aritmética do negócio. Na realidade, minha maneira de atuar era ideal para operar numa bookshop, onde tudo o que um operador faz é aceitar apostas nas flutuações, conforme as cotações vão sendo impressas na fita. Pouco tempo depois, eu já ganhava muito mais dinheiro nestas negociações do que aquilo que recebia em meu emprego na corretora. Resolvi então pedir demissão. Meus colegas fizeram objeções, mas não tiveram argumentos quando viram a quantidade de dinheiro que eu ganhava em meus negócios. Eu era apenas um garoto, e o salário de um aprendiz não era alto. Eu podia me sair muito bem por minha própria conta. Tinha 15 anos quando consegui juntar meus primeiros $1.000, e espalhei o dinheiro em frente de minha mãe, todo ele conseguido nas bookshops em poucos meses, além daquele que eu já tinha entregado para ajudar em casa. Minha mãe insistia numa ideia terrível. Queria que eu depositasse o dinheiro num banco de poupanças, longe do risco das tentações. Ela não conhecia nenhum caso de um garoto de 15 anos que tivesse ganho tanto dinheiro, começando do nada. Ela quase não podia acreditar que aquele dinheiro era real, costumava preocupar-se e afligir-se sobre isso. Mas eu não pensava em outra coisa a não ser continuar provando que meus cálculos estavam corretos. Aí é que está toda a diversão, estar certo usando apenas sua cabeça. Se eu estava certo quando testei minhas convicções com 10 ações, eu poderia estar 10 vezes mais certo se tivesse negociado com 100 ações. Para mim era este o significado de ter mais dinheiro. Eu poderia estar certo com mais ênfase. Mais coragem? Não. Não fazia diferença. Se tenho apenas $10 e arrisco tudo, estarei sendo muito mais corajoso do que se arriscasse 1 milhão e tivesse um outro milhão guardado em lugar seguro. De qualquer maneira, com 15 anos eu vivia muito bem com o que ganhava no mercado de ações. Comecei nas pequenas bookshops, onde os homens que negociavam em lotes de 20 ações eram suspeitos de ser John W. Gates disfarçado ou J.P. Morgan viajando incógnito. As bookshops, naqueles tempos, raramente passavam a perna em seus clientes. Elas não tinham necessidade disso. Havia outras maneiras de separar os clientes de seu dinheiro, ainda que eles estivessem certos. O negócio era tremendamente lucrativo. Quando conduzido de maneira legal, quer dizer, honesta, tanto quanto eram as bookshops, as flutuações nas cotações preocupavam os pequenos clientes. Não é necessária uma grande queda nos preços para eliminá-los. Clientes operando com uma margem de apenas 3/4 de ponto. Além disso, um mau pagador jamais poderia voltar ao jogo. Não conseguiria fazer negócio. Eu não tinha um parceiro. Mantive o negócio para mim mesmo. Um negócio solitário. Afinal, era a minha cabeça que pensava, não era? Os preços caminhavam na direção que eu havia previsto, sem qualquer ajuda de amigos ou parceiros, ou iam na direção oposta. E ninguém poderia revertê-los por generosidade à minha pessoa. Eu não via motivo para contar sobre meu negócio para alguém. Fiz amigos, logicamente. Mas meu negócio sempre foi o mesmo, ocupação de um homem apenas.
Este é o motivo pelo qual sempre joguei uma partida solitária. Com o rumo dos acontecimentos, não demorou muito tempo para que as bookshops ficassem irritadas comigo por levar a melhor sobre elas. Eu chegava. Queria depositar minha margem, eles apenas olhavam, sem fazer sequer um movimento para pegar o dinheiro. Diziam-me que não havia nada a fazer. Foi nesta época que começaram a chamar-me de garoto especulador. Tinha que estar constantemente mudando, de corretor, indo de um bookshop para outra. Cheguei ao ponto de usar nome falso. Começava operando devagar, com lotes de 15 ou 20 ações. Algumas vezes, quando começavam a desconfiar, eu perdia deliberadamente, e logo após dava-lhes uma grande abocanhada. Logicamente, transcorrido pouco tempo, eu me tomava muito oneroso, e eles pediam para que me retirasse, levando meus negócios para outro lugar, não interferindo mais nos lucros dos proprietários. Decorridos alguns meses, com este problema já me sufocando, resolvi tirar um pouco mais de dinheiro daquelas bookshops. Uma delas tinha escritórios espalhados por toda a cidade, em saguões de hotéis e em cidades vizinhas. Fui a uma das filiais num hotel, fiz ao gerente algumas perguntas e finalmente comecei a negociar. Mas, tão logo comecei a operar na minha maneira característica, ele começou a receber mensagens do escritório central. Perguntando quem era o cliente, o gerente me transmitiu a pergunta, e eu lhe disse que era Edward Robinson, de Cambridge. Ele telefonou ao chefe, transmitindo a informação. Não satisfeitos, eles queriam saber qual era meu aspecto físico. Pedi ao gerente que lhes transmitisse uma descrição errônea. Diga a ele que sou baixo, gordo, com cabelos escuros e uma barba cerrada. Mas ele me descreveu da maneira correta e, decorridos alguns segundos, face tornou-se vermelha. Desligando o telefone, ordenou-me a saída do escritório. O que eles lhe disseram? Perguntei educadamente. Eles disseram que sou um imbecil completo por ter aceito fazer negócios com Larry Livingston e deliberadamente deixar que ele nos levasse $700. Ele não mencionou o que mais lhe haviam dito. Tentei operar em outras filiais, uma após a outra, mas eu me tornará conhecido em todas elas. E meu dinheiro não era aceito em nenhum dos escritórios. Eu não podia querer entrar para olhar as cotações sem que os funcionários fizeram piadas a meu respeito. Tentei fazer com que me deixassem operar de tempos em tempos. O que poderia ser conseguido se dividisse minhas visitas entre todos os escritórios. Mas não funcionou. Finalmente, sobrou apenas uma última bookshop para eu tentar entrar, que era a maior e a mais rica de todas, a Cosmopolitan Stock Brokerage Company. A Cosmopolitan era considerada de primeira linha e movimentava negócios enormes. Tinha filiais em todas as cidades industriais de New England. Eles aceitaram fazer negócios comigo, e eu comprei e vendi ações, ganhei e perdi dinheiro durante meses. Mas afinal tudo aconteceu novamente como de costume. Eles não se recusaram diretamente a operar comigo, como as pequenas firmas faziam. Mas não por seu espírito esportivo. Simplesmente sabiam que não aceitar fazer negócios com um cliente, somente porque ele ganhava algum dinheiro, iria trazer-lhes uma péssima reputação. No entanto, eles fizeram comigo a segunda pior coisa que poderiam. Obrigaram-me a depositar uma margem de 3 pontos. E me cobravam um ágio primeiramente de meio ponto, em seguida 1 ponto, e finalmente 1,5 pontos. Alguma desvantagem, eu diria. Como? Fácil. Imagine que a ação da Steel estivesse sendo vendida por 90 e que você a comprasse. Em seu boleto de compra viria escrito, normalmente, compra de Steel por 90,1/8. Se você operar com margem de 1 ponto e o preço cai a 89,1/4, sua posição é liquidada automaticamente. A bookshop não importuna o cliente para que ele reclamasse a margem ou dê uma ordem de venda a qualquer preço. Mas, quando a Cosmopolitan impunha aquele ágio às minhas negociações, estava pecando contra as regras do jogo. Isso queria dizer que, se o preço 90 no momento da compra, ao invés de meu boleto informar compra Steel por 91/8, nele se veria compra Steel por 91,1/8. Desta maneira, aquela ação poderia subir 1,1 ponto depois da minha compra e eu ainda estaria perdendo dinheiro se fechasse a posição.
E ainda insistindo para que eu depositasse margem de 3 pontos, eles reduziam minha capacidade de negociação em 2/3. Mesmo assim, aquela era a única book shop que aceitava minhas operações. E tive que aceitar as condições impostas como única alternativa para continuar negociando. Logicamente, eu tinha meus altos e baixos, mas no saldo era um ganhador. No entanto, o pessoal da Cosmopolita não parecia satisfeito com a grande desvantagem que me impunham na negociação, a qual seria suficiente para acabar com qualquer outro investidor. Eles tentaram me passar para trás, mas não conseguiram. Escapei graças a um de meus palpites. A Cosmopolitan, como eu já disse, era meu último refúgio. Era a book shop mais rica de New England e, como regra, não impunha limites a uma operação. Acho que eu era o investidor individual mais pesado que tinham, quero dizer, dos clientes do dia a dia. Tinham um bom escritório e o maior e mais completo painel de cotações que eu já tinha visto. Ocupava todo o comprimento da enorme sala e qualquer coisa que se pudesse imaginar estava cotada ali. As ações negociadas nas bolsas de Nova York e Boston. Algodão, trigo, alimentos, metais, tudo que era comprado e vendido em Nova York, Chicago, Boston e Liverpool. Você sabe como se negociava numa book shop? Você entregava seu dinheiro a um funcionário no balcão e dizia o que queria comprar ou vender. Ele consultava a Tita com as cotações impressas ou o painel e dizia o preço, o último. Logicamente, também anotava no boleto a hora, de maneira que este parecesse um relatório regular de um corretor, ou seja, que eles tinham comprado ou vendido para você certo número de ações por determinado preço, em tal hora e dia, e a quantidade de dinheiro que receberam como pagamento. Quando você queria fechar sua posição, voltava ao funcionário, o mesmo ou outro, dependendo do escritório, e lhe dizia. Ele pegava o último preço ou, se a ação não tivesse sido negociada, esperava pela próxima cotação que aparecesse na fita. Escrevia aquele preço e a hora no seu boletô, dava um visto e lhe devolvia, para que você tosse ao caixa receber o que havia lucrado com a operação. Logicamente, quando o mercado avançava em direção contrária a você e o preço chegava ao limite estabelecido por sua margem, sua posição era automaticamente encerrada e seu boleto não era nada mais que um pedaço de papel sem valor. Nas book shops mais modestas, onde era permitido às pessoas negociarem apenas com pequenos lotes, como 5 ações, os boletos eram pequenas tiras de papel, de diferentes cores para comprar ou vender. Algumas vezes, como por exemplo em um mercado em alta vigorosa, os escritórios poderiam ser violentamente prejudicados sem ter. Todos os clientes estavam comprados e consequentemente corretos. Então a book shop deduziria as comissões de compra e de venda e se você tivesse comprado uma ação por 20. No boleio estaria registrado 21/4. Com a subida de um ponto, você receberia apenas 3/4 do seu dinheiro. Mas a Cosmopolitan era a mais elegante de New England. Tinha milhares de clientes e acredito que eu fosse o único homem temido por eles. Nem o ágio que me cobravam, nem os 3 pontos de margem que me obrigavam a estabelecer reduziram significativamente minhas negociações. Continuei comprando e vendendo, tanto quando eles me permitiam. Cheguei a ter lotes com 5.000 ações. No dia em que aconteceu este em que vou agora relatar, eu estava vendido em 3.500 ações da Sugar. Tinha 7 grandes boletos cor-de-rosa para cada lote de 500 ações. A Cosmopolita utilizava grandes tiras com um espaço vazio, onde eles poderiam anotar margens adicionais. Logicamente, as book shops nunca solicitavam mais margens. Quanto menos recursos você tivesse para a operação, melhor para eles, já que os lucros da firma eram oriundos das perdas dos clientes. Nos escritórios menores, se você quisesse unir a margem adicional para o negócio, eles lhe fariam um novo boleto, pois assim poderiam cobrar a comissão de compra e somente entregar-lhe 3/4 de um ponto para cada declínio de um ponto na cotação, calculando a comissão de venda exatamente como se você estivesse realizando um novo negócio. Neste dia, lembro-me que tinha mais de $10.000 em margens.
Eu li em apenas 20 anos quando juntei meus primeiros $10.000. Você deveria ter escutado minha mãe. Você teria pensado que $10.000 em caixa era mais do que qualquer um poderia ter. Com exceção do velho John D. E ela costumava pedir para que eu me desse por satisfeito e entrasse em algum negócio mais seguro. Levei muito tempo para convencê-la de que não estava me arriscando, mas ganhando dinheiro através dos cálculos. Mas tudo o que ela podia enxergar era o fato de $10.000 serem muito dinheiro. Tudo o que eu podia ver era que representava mais margem para minhas operações. Eu tinha vendido 3.500 ações da Sugar a 105 um quarto. Havia um outro investidor na sala, Henry Williams, que estava vendido em 2.500 ações. Eu costumava sentar-me ao lado da máquina receptária de cotações e gritá-las ao funcionário do painel. O preço comportou-se exatamente como pensei. Imediatamente desceu alguns pontos e parou por alguns momentos para recuperar o fôlego, antes de recomeçar um novo declínio. No geral, o mercado estava calmo e parecia promissor. De repente, não gostei da maneira como a cotação da Sugar estava hesitando. Comecei a sentir-me incomodado. Pensei que deveria encerrar minha posição e sair do mercado. Então elas foram cotadas a 103, era um preço baixo para o dia, mas ao invés de sentir-me mais confiante, fiquei mais inseguro. Sabia que em algum lugar alguma coisa estava errada, mas eu não podia precisar onde. Mas, se alguma novidade estava por vir e eu não sabia o que era, não poderia manter minha guarda contra ela. Sendo esta a situação, melhor seria estar fora do mercado. Você sabe, eu não faço as coisas no escuro. Não faz meu gênero. Nunca fiz. Até quando criança, eu tinha que saber o motivo pelo qual deveria fazer determinadas coisas. Mas desta vez, mesmo sem uma razão aparente, continuava a sentir-me tão incomodado que não podia suportar. Chamei um amigo que conhecia, Dave Viman, e disse a ele: Dave, tome meu lugar aqui. Gostaria que você fizesse uma coisa para mim. Espere um pouco antes de gritar a próxima cotação da Sugar, tudo bem? Ele disse que esperaria. Eu levantei e dei a ele meu lugar ao lado da máquina para que ele pudesse anunciar as cotações ao garoto do painel. Tirei os meus 7 boletos da Sugar do bolso e me dirigi ao balcão, onde ficava o funcionário que mareava os cartões quando você encerrava seus negócios. Mas, na verdade, eu não sabia exatamente por que deveria sair do mercado. Então simplesmente fiquei parado ali, apoiado no baleio, os boletos em minha mão de maneira que o empregado não pudesse vê-los. Logo escutei o ruído de um telex e vi Tom Burrion, o funcionário, virar rapidamente a cabeça para escutar. Tive então a sensação de que alguma coisa maligna estava para acontecer e decidi não esperar mais. Neste momento, Dave Viman, ao lado do receptor, começou a falar. E rápido como um raio atirei meus boletos no balcão em frente ao funcionário e gritei: encerrar Sugar, antes que Dave tivesse terminado de gritar o preço. Então, logicamente, a corretora deveria encerrar minha posição com a última cotação da Sugar. Mas, o que Dave gritou foi novamente 103. De acordo com minhas informações, Sugar deveria estar caindo abaixo de 103 naquele momento. A máquina não estava funcionando direito. Tive a sensação de que havia trapaça por ali. Em todo caso, o receptor de cotações estava transmitindo como se estivesse louco e percebi que Tom Burrion, o funcionário, tinha deixado meus boletos sem marcar onde eu os tinha jogado. E estava escutando o barulho do receptor como se estivesse esperando por algo. Então eu gritei para ele: Tom, por que dia você está esperando? Marque o preço nestes cartões, 103. Anda fogo! Todos na sala me escutaram, começaram a olhar em nossa direção e a perguntar: qual era o problema? Ainda que a Cosmopolita tivesse fama de ser honesta com seus clientes. Uma corrida em uma bookshop pode começar como uma corrida em um banco. Se um dos clientes suspeitar de algo, os outros seguirão o exemplo. Tom, parceiro mal-humorado, mas aproximou-se e marcou em meus boletos fechado a 103, empurrando-os em minha direção. Ele certamente tinha uma cara azeda.
Poderia dizer que a distância do balcão até o caixa não ultrapassava 3 metros. Mas eu ainda não havia chegado ao caixa para retirar meu dinheiro quando Dave Viman, ao lado do receptor, gritou exaltado: Deus! Sugar, 108. Mas já era tarde. E eu simplesmente dei risada, dizendo ao Tom: não funcionou desta vez, não é mesmo, camarada? Com certeza aquele negócio era um jogo. Henry Williams e eu juntos estávamos vendidos em 6.000 ações da Sugar. Aquela bouquet shop tinha as nossas margens. E provavelmente havia muitos outros clientes no escritório com igual posição. Possivelmente 8 ou 10 mil ações no total. Suponha que eles tivessem $20.000 em margens de negócios em aberto com a Sugar. Isso era suficiente para bancar a compra de ações, manipulando o mercado na Bolsa de Valores de Nova York e assim nos eliminar. Nos velhos tempos, quando uma bouquet shop encontrava-se carregada com muitos compradores de uma determinada ação, era uma prática comum acertar com algum corretor para que este derrubasse os preços desta ação em particular, em um montante suficiente para eliminar os clientes com grandes quantidades de negócios em aberto. Esta operação raramente custava a bouquet shop mais do que alguns pontos em algumas centenas de ações. E eles lucravam milhares de dólares. Esta foi a jogada que a Cosmopolitan usou para me pegar naquele dia. Assim como para Henry Williams os outros corri posições vendidas. Os corretores em Nova York elevaram o preço a 108. Logicamente que ele acabou por cair novamente, mas Henry e vários outros investidores foram eliminados pela margem. Onde quer que houvesse uma inexplicável queda brusca, que fosse seguida por uma recuperação imediata, os jornais da época a chamariam de uma manobra de bouquet shops. O fato mais engraçado foi que, menos de 10 dias após a Cosmopolitan ter tentado enganar-me, um operador de Nova York fez com que eles perdessem $70.000. Este homem, que era um importante elemento no mercado naquele tempo e um membro da Bolsa de Valores de Nova York, ficou famoso como baixista, durante a crise de Brian de 1896. Ele estava sempre apostando contra as regras da Bolsa, o que impediu que ele levasse a cabo alguns dos planos às custas de seus companheiros. Um dia, ele percebeu que não haveria mais reclamações por parte da Bolsa ou da polícia se ele conseguisse retirar algum dinheiro das bouquet shops, que elas certamente haviam ganho de maneira suspeita. Neste caso que eu contava, ele enviou 35 homens que se passariam por clientes. Dirigiram-se ao escritório principal e às maiores filiais. Num certo dia, a uma determinada hora, estes homens compraram toda a quantidade de uma determinada ação que lhes foi permitida pelos gerentes. Eles tinham instruções para encerrar a posição quando atingissem um determinado lucro. Logicamente, ele espalhou informações entre seus companheiros de que os preços daquela ação deveriam subir. Foi para o pregão da Bolsa de Valores e puxou as cotações para cima, auxiliado pelos operadores do pregão, que achavam aquele jogo divertido, com a precaução de escolher as ações certas para a operação. Não havia problema para elevar os preços em 3 ou 4 pontos. Seus agentes, nos escritórios das bouquet shops, lucraram como previsto. Soube que este homem ganhou $70.000 líquidos. Fora as despesas e pagamentos a todos os seus agentes. Ele utilizou esta estratégia diversas vezes, por todo o país, lesando as maiores bouquet shops de Nova York, Boston, Filadélfia, Chicago, Cincinnati e St. Louis. Uma de suas ações preferidas era a Western Union, porque era muito fácil manipular os preços de uma ação não muito negociada em alguns pontos para cima ou para baixo. Seus agentes compravam-nas em determinado preço, vendiam com 2 pontos de lucro. Entravam novamente no mercado com posições vendidas e ganhavam 3 pontos novamente. Por falar nisso, li outro dia que este homem morreu, pobre e esquecido. Se ele tivesse morrido em 1896, teria conseguido pelo menos uma coluna na primeira página de todos os jornais de Nova York. Da maneira como foi, conseguiu 2 linhas na página 50.